Posso começar? Sim. Então, mais uma vez um grande prazer de apresentar, né, um dos meus colaboradores, né, a Agatha e a Oliveira Giacomelli. E a Agatha, ela estudou farmácia na Universidade Federal de Santa Catarina. E depois ela fez um mestrado, né, na mesma universidade. Ela trabalhou com a terapia combinada de exercício físico e creatina, né, sobre efeitos antidepressivos, né, e aumento de BDNF, né, no hipocampo, de camundongos, né. Depois, a partir de 2014, a Agatha fez doutorado comigo até 2018, trabalhando no papel de receptores purinérgicos em modelo animal de Parkinson. E, em seguida, a Agatha começou um pós-doutorado comigo, primeiramente financiado pela CNPq, uma bolsa pós-doc do CNPq, e recentemente ela tem uma bolsa FAPESP, né? E o trabalho da Agatha, né, muito produtivo, né, e feito com uma alta competência, né, e a Agatha é uma pessoa absoluta também da minha confiança, né, e uma excelente pesquisadora, né, também contra ela para os melhores pesquisadores que eu já formei. Então, a Agatha, ela tem 21 papers publicados, né? Além de 7 artigos de livro, né? Então, e alguns dos papers da Agatha são muito bem citados, né? Então, que a Agatha está bem no progresso, né, para virar em breve uma docente, né, numa universidade excelente. É um grande prazer trabalhar com você, Agatha. Então, eu gostaria agora convidar você a falar, né, esse seminário. Obrigada. Doença de Parkinson, receptores purinérgicos, né, acho que isso vai ser um excelente seminário com uma clara aplicação terapêutica. Né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, pela introdução. Fico cabulada um pouco, mas eu fico muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar com o senhor. O senhor é um pesquisador excelente, eu aprendo com o senhor todo dia. Muito obrigada. Também aprendo muito com você. Vocês estão vendo a minha tela? Da minha apresentação? Uhum. Tá, então, o que eu vou apresentar para vocês hoje, então, é somente uma parte do meu doutorado, onde eu estudei, então, o estudo dos receptores purinérgicos P2X7 e P2Y6 em modelo animal de doença de Parkinson, onde fui supervisionada pelo professor Ren. Então, a agenda da apresentação, depois de fazer uma introdução dos tópicos que são importantes para o entendimento do estudo, eu vou mostrar então para vocês caracterização do modelo de doença de Parkinson que a gente fez no nosso laboratório, que eu segui então fazendo um screening de receptores do tipo P2 para identificar alvos interessantes para modulação. Então eu selecionei então 2 alvos, o receptor P2X7 e o receptor P2Y6, e utilizei então moduladores desses receptores em modelo animal de doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela é a segunda maior doença neurodegenerativa do mundo, ela afeta 1% da população de 65 a 69 anos e chega a afetar 3% da população acima de 80 anos. A etiologia da doença ainda não é muito clara, mas sabe-se que tanto os casos hereditários quanto os casos esporádicos, que compreendem cerca de 90% dos casos, envolvem disfunção mitocondrial, estresse oxidativo e disfunção proteica.
Os sintomas, então, da doença envolvem sintomas motores, como tremores de repouso, marcha festinante, rigidez postural e bradicinesia, que são sintomas altamente incapacitantes, e também outros sintomas não motores, que também podem ser incapacitantes, como disfunção cognitiva, distúrbios de sono, psicose e transtornos de humor. A característica mais marcante da fisiopatologia da doença de Parkinson é a morte dos neurônios dopaminérgicos da via nigrostriatal. Aqui nós temos a representação de um cérebro humano e de um cérebro de roedor, e a via nigrostriatal está representada em vermelho. Então, temos aqui que os neurônios da região da substância negra, eles projetam suas projeções para o estriado. A doença, o tratamento da doença é somente sintomático, não há uma cura ainda para a doença de Parkinson. E o medicamento mais utilizado ainda é a levodopa, que é a L-Dopa. A L-Dopa, ela é um precursor da dopamina, capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, enquanto a dopamina não é capaz, então utilizamos a L-Dopa, então, que consegue ultrapassar a barreira, ser capturada por neurônios da região da substância negra, transformados em dopamina e liberados no estriado. Porém, o tratamento a longo prazo com esse composto, ele induz o desenvolvimento de efeitos colaterais, como a discinesia, que é altamente capacitante. Sabe-se também que a neurodegeneração na doença de Parkinson, desses neurônios dopaminérgicos, ela envolve muito, é muito ligada também à neuroinflamação. E como que isso ocorre? Os neurônios em neurodegeneração, eles liberam alguns fatores moleculares associados a perigo, que são sinais de perigo, que eles podem, então, induzir a proliferação de células da microglia. As células da microglia, que são as representantes do sistema imune no sistema nervoso central, podem induzir também a ativação dessas microglias, que vão induzir a liberação de citocinas, que podem piorar o quadro neurodegenerativo, e também induzem o recrutamento de mais microglias. Dentre esses fatores associados ao perigo, nós podemos citar, então, os nucleotídeos, ATP, ADP, UTP e UDP. Como nós já sabemos, esses nucleotídeos, eles podem ativar receptores purinérgicos, então, o ATP, então, podendo ativar receptores do tipo P2X, incluindo o receptor P2X7, e o ADP e o ATP ativando receptores P2Y. Ainda, temos que alguns dos receptores P2Y podem ser ativados por outros nucleotídeos, como, por exemplo, o DP-glicose, o TP e o DP, que vai ativar, então, os receptores P2Y6. Os receptores, só para relembrar, os receptores P2X são canais ionotrópicos, enquanto os receptores P2Y são receptores metabotrópicos. No sistema nervoso central, o ATP, ele também pode atuar como neurotransmissor, mediando a sinalização entre neurônios e também entre astrócitos, entre astrócitos e neurônios e entre neurônios. Além de atuar além do sistema purinérgico estar envolvido, então, na sinalização entre as células, ele também, como eu já havia mencionado, também podem estar atuando como fatores sinalizadores de perigo, por exemplo, na ativação da microglia, que pode ser, que utiliza vários tipos diferentes de receptores purinérgicos. Então, levando em consideração que a doença de Parkinson ela é altamente capacitante, possui uma grande prevalência, que o tratamento é somente sintomático, que ainda não há cura para a doença, e que o tratamento atual desencadeia efeitos colaterais muito preeminentes, e também levando em consideração que a neuroinflamação contribui muito para o processo neurodegenerativo e que os receptores purinérgicos modulam a neuroinflamação, e que esses receptores eles são amplamente expressos no sistema nervoso central, o objetivo geral desse trabalho foi, então, analisar o envolvimento dos receptores purinérgicos na doença de Parkinson, utilizando um modelo animal de 6-hidroxidopamina. Esse trabalho, os resultados que eu trouxe para vocês, eles são subdivididos em 2 etapas. Na primeira etapa, então, nós analisamos a expressão gênica desses receptores no modelo animal para selecionar receptores para modulação. Então, para essa etapa, nós utilizamos ratos Sprague-Dawley machos de 60 dias,
Nós induzimos a lesão da via nigroestriatal com o composto 6-hidroxidopamina. A 6-hidroxidopamina, ela é um composto análogo da dopamina com um grupo hidroxila, e ela utiliza, então, transportadores de dopamina presentes em neurônios dopaminérgicos para entrar nesses neurônios, inibindo o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons, e então induzindo a formação de espécies reativas de oxigênio, induzindo a morte neuronal. Nós injetamos a 6-hidroxidopamina no feixe prosencefálico medial, que corresponde, então, olhando aqui, na via nigroestriatal, mais ou menos no meio da via nigroestriatal. Como representado aqui neste corte, a gente tem aqui, que é a região da substância negra, onde estão os corpos celulares, projetam suas ramificações para o estriado, aqui que nós temos uma marcação bem forte. Então, quando injetamos a 6-hidroxidopamina, nós observamos uma diminuição dos neurônios dopaminérgicos nessa região. Então, antes de começar o tratamento com os animais, nós fazemos o teste rotacional induzido por apomorfina, que é para selecionar os animais que estão, de fato, com a lesão antes do tratamento. Então, como que isso funciona? A gente injeta a 6-hidroxidopamina somente no hemisfério direito. E, então, aplicamos a droga apomorfina. A apomorfina, ela é uma agonista de receptores D1 e D2, então ela vai induzir um aumento da sinalização dopaminérgica no hemisfério intacto. Esse aumento da sinalização, essa superativação do hemisfério intacto, vai fazer com que os animais apresentem um comportamento rotacional, como o observado aqui. Nesse vídeo representativo, desculpa, achei que tivesse caído. Nesse vídeo representativo, ilustrativo dos animais com comportamento rotacional. Então, as técnicas utilizadas nessa primeira etapa, nós utilizamos, então, PCR em tempo real para fazer o screening dos receptores purinérgicos da família P2 e utilizamos a técnica de imunistoquímica usando 2 marcadores. O primeiro marcador utilizado foi a tirosina hidroxilase. A tirosina hidroxilase, ela é uma enzima envolvida na síntese de dopamina, então ela é expressa por neurônios dopaminérgicos, e utilizamos também IBA1 para analisar a morfologia microglial desses animais. Para a tirosina hidroxilase e para a microglia, nós analisamos 2 áreas do cérebro desses animais. A primeira área foi a área da região da substância negra, como eu já mencionei anteriormente, que é importante. Nessa região onde que ficam localizados os corpos, os neurônios dopaminérgicos que projetam as ramificações. E a segunda área é o estriado, como podemos ver aqui nas fatias. Essa aqui é a região do estriado e essa aqui é a região da substância negra. Então, na região da substância negra, nós fizemos a contagem de corpos celulares e na região do estriado, onde há só ramificações, nós fizemos a quantificação por densidade óptica. Então, na primeira parte, nós fizemos uma curva tempo-resposta da lesão com 6-hidroxidopamina e fizemos uma caracterização dessa lesão. Então, primeiro, nós injetamos 6-hidroxidopamina e depois de 1, 3 ou 5 semanas, nós fizemos análises desses animais. Então, nós tivemos, primeiro, que antes da lesão, os animais não apresentaram comportamento rotacional, como esperado, e depois de 1, 3 ou 5 semanas, nós obtivemos esse comportamento rotacional, indicando que os animais estavam lesionados com a 6-hidroxidopamina. Esses resultados comportamentais foram confirmados pela imunistoquímica. Aqui nessa imagem, aqui nós vimos a fatia referente à região do estriado. Aqui nós temos o hemisfério intacto, apresentando marcação para tirosina hidroxilase, e aqui o hemisfério lesionado sem marcação para tirosina hidroxilase. Aqui 1 semana após a lesão, e aqui 5 semanas após a lesão. Como a gente pode verificar também aqui no gráfico, o hemisfério controle, representado pelas barras brancas, possui uma intensa marcação, nós consideramos aqui 100%, e depois os hemisférios lesionados apresentam uma diminuição muito drástica na marcação de tirosina hidroxilase. Na substância negra, aqui nós podemos observar o mesmo padrão. Aqui nesse caso a gente observa somente essa alça, quando nós vamos codificar, esta região não está envolvida
na área ventral tegmentar, não está envolvida na doença de Parkinson, somente essa região que a gente chama de alça. Então, nós vemos que no hemisfério controle, nós temos um grande número de neurônios dopaminérgicos, tanto 1 semana quanto 5 semanas, porém, no hemisfério lesionado, nós podemos observar uma queda bem drástica no número de neurônios dopaminérgicos. Então, nossos resultados comportamentais, eles corroboram nossos resultados de imunohistoquímica. Então, passando para a próxima etapa, nós fizemos a análise da expressão dos receptores purinérgicos nesses animais. Então, aqui, para os receptores P2X, primeiro, todas as barrinhas brancas, então, são os hemisférios controle, as barrinhas cinzas ou vermelha, aqui no caso, são os hemisférios lesionados com 6-hidroxidopamina, e nós temos aqui os dados da primeira semana após a injeção de 6-hidroxidopamina, a terceira semana e a quinta semana. Então, nós selecionamos, no subtipo P2X, nós utilizamos selecionamos o receptor P2X7 para ser estudado mais a fundo. Nós vimos aqui que, ao decorrer das semanas, a expressão gênica desse receptor, ele aumentou progressivamente nos hemisférios lesionados, enquanto diminuiu nos hemisférios controle. Para os receptores P2Y, nós selecionamos, então, o receptor P2Y6. Nós vemos aqui, então, que na primeira semana até a quinta semana, há um aumento progressivo da expressão gênica desses receptores, tanto no hemisfério controle quanto no hemisfério lesionado. Então, nesse caso, nós resolvemos estudar também não só um protocolo de prevenção, utilizando antagonista do receptor P2Y6, como também decidimos induzir um protocolo de reversão, adicionando a droga somente na quinta semana. Com relação ainda ao receptor P2X7, como eles são modelos animais de estresse, mostram que há uma ligação forte entre esses receptores e o estresse, nós decidimos avaliar, dar uma prova de que essa queda no receptor P2X7 nos hemisférios do controle, na verdade, não seria um aumento da expressão desse receptor na primeira semana decorrente do estresse da cirurgia. Então, nós utilizamos animais Schwann, fizemos a injeção, em vez de 6-hidroxidopamina, fizemos a injeção com salina, e nós não observamos nenhuma alteração entre os hemisférios e entre as semanas. Então, nós descartamos essa hipótese. Então, também, como mencionei, nós selecionamos também o receptor P2Y6. Esse receptor é muito interessante porque, enquanto um ano antes de eu obter esses resultados, um ano depois de eu obter esses resultados, saiu um estudo mostrando que pacientes com doença de Parkinson, eles possuem um aumento da expressão gênica desse receptor em células mononucleares do sangue periférico. Os autores, então, sugeriram que o P2Y6 poderia ser um marcador de doença de Parkinson, e utilizando estudos in vitro, eles suporam que esse aumento da expressão do receptor P2Y6 está envolvido com o processo neuroinflamatório desses pacientes. Então, a primeira etapa, nós concluímos selecionando 2 receptores, P2X7 e P2Y6, e passamos para a segunda etapa, que era utilizar moduladores desses receptores no nosso modelo animal de doença de Parkinson. Então, primeiramente, os dados referentes ao receptor P2X7, nós utilizamos o seguinte protocolo. Induzimos a lesão com 6-hidroxidopamina. Depois de 1 semana, nós fizemos o tratamento com o composto Brilliant Blue G, que é um antagonista do receptor P2X7, que foi injetado durante 7 dias, e depois fizemos a análise dos animais no 8º dia. E utilizamos diferentes doses desse composto. Então, o que nós observamos foi que, antes do tratamento, todos os animais apresentaram comportamento rotacional, porém, somente o tratamento com BBG nas doses de 50 mg por quilograma e de 75 mg por quilograma foram capazes de reverter esse comportamento rotacional. Com relação
As análises imunistoquímicas para tirosina hidroxilase, relembrando o marcador de neurônio dopaminérgico, na região da substância negra, onde nós temos somente as ramificações, nós podemos ver aqui que nos hemisférios controle, aqui na primeira coluna, todos os hemisférios controle apresentaram a marcação para a tirosina hidroxilase, e nos hemisférios lesionados dos animais tratados com BBG 5 e 25, nós não observamos nenhuma marcação para tirosina hidroxilase. Essa marcação começou a aparecer com a dose de 50 miligramas por quilograma, porém a dose de 75 miligramas por quilograma foi capaz de reverter completamente a lesão induzida por 6-hidroxidopamina, que, como podemos ver também, representado nesse gráfico de densidade óptica. Os hemisférios controle, apresentando alta marcação, e os hemisférios lesionados aqui, apresentando baixa marcação, exceto para a dose de 75 miligramas por quilograma. Seguindo, então, para a região da substância negra, relembrando, a região da substância negra não é onde ficam os corpos neuronais, então nós fizemos a contagem de neurônios dopaminérgicos nessa região. Então, nós vemos aqui novamente os hemisférios controle, marcados para com tirosina hidroxilase, e os hemisférios lesionados. Novamente, nas doses de 5 e 25, nós não observamos alteração do número de neurônios. Esse número de neurônios começou a se elevar, já tendo uma diferença com a dose de 50 miligramas por quilograma, mas, porém, esses neurônios foram totalmente restabelecidos somente na dose de 75 miligramas por quilograma. Como a gente pode acompanhar, então, aqui no gráfico, as barras brancas, os hemisférios controle, apresentando alto número de neurônios dopaminérgicos, e as barras cinzas dos hemisférios lesionados, apresentando, então, um aumento da marcação somente nas doses de 50 e 75. Vale a pena mencionar que existe uma diferença entre a marcação para a dose de 50 e para a dose de 75, indicando que 75 realmente é mais eficaz do que a dose de 50, mas mesmo assim, a de 50, ela foi capaz de... ela tem uma diferença significativa muito grande em relação ao hemisfério que não teve nenhuma recuperação dos neurônios dopaminérgicos. Então, nós temos que esses dois apresentaram, um efeito neuroregenerativo, mas escolhemos a dose de 75 para analisar a morfologia microglial. Então, anteriormente, nosso laboratório já havia publicado um paper com o BBG na dose de 50 miligramas por quilograma, mostrando, então, o que eu acabei de mostrar, já que na substância negra ele é capaz de reverter a lesão. Mas foi só no nosso estudo que a gente conseguiu, após fazer a curva dose-resposta do Brilliant Blue G, que a gente conseguiu, então, verificar que numa dose maior, uma dose de 75 miligramas por quilograma, nós conseguimos não somente obter um resultado na substância negra, mas também um resultado no estriado. E o nosso trabalho, esses dois trabalhos são os primeiros trabalhos da literatura, eu acredito que são os únicos, não vi ainda até o meu conhecimento, não tem outros trabalhos que mostram esse efeito de reversão da lesão. Os outros trabalhos disponíveis, eles trabalham com protocolos de prevenção da lesão, como, por exemplo, o trabalho de Carmo, que utilizou o Brilliant Blue G num protocolo de prevenção e observou que ele foi capaz de prevenir a morte no estriado e na substância negra. Também foram utilizados outros antagonistas do receptor P2X7, também em protocolos de prevenção. Então, dando, então, uma grande importância para o nosso protocolo, que é de reversão. Então, analisando a microglia dos animais tratados com BBG, quando nós analisamos a região do estriado, nós vemos aqui estão os hemisférios controle, e aqui os hemisférios lesionados com 6-hidroxidopamina com tratamento salina e com tratamento com Brilliant Blue G. Nós não pudemos observar nenhuma alteração na morfologia, nem nos animais nem nos hemisférios somente lesionados, nem nos hemisférios lesionados e tratados, e nem nos hemisférios controle. Porém, quando nós vamos analisar a substância negra, que é onde ficam os corpos celulares dos neurônios dopaminérgicos, nós podemos observar que os hemisférios controle, tanto dos animais tratados com salina, quanto dos animais tratados com BBG, apresentam microglia com morfologia inativa, porém os
hemisférios lesionados dos animais sem tratamento apresentam uma grande ativação microglial. Essa ativação microglial, ela foi prevenida, revertida, no caso, nos hemisférios dos animais tratados com BBG. Como a gente pode ver aqui no gráfico, os hemisférios controle com uma baixa marcação para microglia, que indica uma morfologia inativa, e no hemisfério lesionado sem tratamento, uma grande marcação que foi revertida com o tratamento com Brilliant Blue na dose de 75. Então, o receptor P2Y6, ele pode estar, então, era esperado que nós encontrássemos esses dados com receptor, com antagonismo do receptor P2X7, porque ele está intrinsecamente relacionado com o processo neurodegenerativo e neuroinflamatório. Isso ocorre principalmente porque os neurônios em degeneração, eles liberam uma grande quantidade de ATP. Esse ATP, então, pode ativar receptores P2X7 diastrócitos, que vai induzir a liberação de citocinas, pode ativar também receptores P2X7 em microglias, induzindo a liberação de citocinas também, e embora ainda seja controversa a expressão dos receptores P2X7 em neurônios, caso ocorra, a ativação dos receptores P2X7 também poderiam estar induzindo a morte celular. Olhando especificamente na microglia, essa grande quantidade de ATP liberado pelo processo neurodegenerativo pode induzir uma superativação de receptores P2X7 na microglia inativa, fazendo, então, com que essa microglia se torne reativa. A microglia reativa, então, também vai sofrer processo de proliferação, vai liberar quimiocinas que vão recrutar outras microglias e também vão liberar citocinas que vão aumentar a morte celular. Esse aumento da morte celular, então, vai aumentar a liberação de ATP, que vai aumentar a ativação de microglia, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos que o BBG poderia atuar de duas maneiras nesse modelo, fazendo essa reversão da lesão no modelo animal de doença de Parkinson. Então, em um estado inflamatório, a gente aumento da expressão do receptor P2X7 e um aumento, então, da atividade desse receptor, que vai induzir um aumento da concentração de cálcio intracelular, um aumento da ativação de vias de morte celular e um aumento da ativação de vias pró-inflamatórias e liberação de citocinas. Então, o antagonismo do receptor poderia, então, primeiramente, modular o microambiente inflamatório da região da lesão, para facilitar a repopulação por neurônios dopaminérgicos. O segundo mecanismo que o BBG poderia estar atuando no nosso modelo seria por induzir a diferenciação neuronal de progenitores das zonas neurogênicas do cérebro adulto. É um trabalho nosso no laboratório, da doutora Thalita, mostrou in vitro que a diminuição da expressão do receptor P2X7 é essencial para a diferenciação de neuroblastos em neurônios. Então, uma das nossas hipóteses seria, então, que o BBG estaria induzindo a diferenciação de neuroblastos em neurônios para a repopulação das áreas lesionadas. Agora, os resultados do receptor P2Y6. Nós utilizamos, então, como eu já havia mencionado anteriormente, 2 protocolos para analisar o receptor P2Y6. O primeiro protocolo foi o protocolo de prevenção, onde nós injetamos o antagonista MRS 2578 do receptor P2Y6 e também induzimos a lesão com 6-hidroxidopamina no mesmo dia. Depois de depois de uma semana, nós fizemos a análise desses animais. Nós também fizemos um protocolo de reversão, em que a gente induziu a lesão com 6-hidroxidopamina e depois de 5 semanas nós injetamos o antagonista e analisamos os animais depois de uma semana. O antagonista do receptor P2Y6, ele foi injetado no estriado. E nossos testes comportamentais, teste rotacional induzido por apomorfina, mostrou que o protocolo de prevenção, ele induz uma diminuição no número de rotações nos animais, mas o protocolo de reversão não induz. Então, nós escolhemos continuar nos estudos somente com os animais submetidos ao protocolo de prevenção de morte.
Então, fizemos a mesma análise de imunohistoquímica para a tirosina hidroxilase, na região do estriado, novamente, onde encontramos somente as ramificações dos neurônios. Nós não pudemos observar marcação para tirosina hidroxilase nos animais tratados, ou seja, como observado aqui no gráfico, os hemisférios controle apresentam uma alta marcação, mas os hemisférios lesionados, tanto dos animais tratados com salina, quanto os animais tratados com MRS 2578, eles não tiveram uma proteção da morte. Quando nós analisamos a substância negra, nós conseguimos observar um efeito sutil do antagonista do receptor P2Y6, como vocês podem ver aqui, então, nos animais tratados com salina. Nós temos o hemisfério controle e o hemisfério lesionado, com 6-hidroxidopamina, e quando nós olhamos os animais tratados com MRS 2578, nós observamos um aumento no número de neurônios dopaminérgicos, apesar de nós não vermos uma diferença nas ramificações. Então, aqui, como a gente vê aqui no gráfico, o hemisfério controle dos animais tratados com salina apresenta um grande número de neurônios dopaminérgicos. O hemisfério lesionado com 6-hidroxidopamina apresenta uma diminuição nesses neurônios, que tem uma diferença estatística com relação ao hemisfério controle. E quando nós observamos os animais tratados com MRS, a gente perde essa diferença significativa, apesar de não ter sido observada a neuroproteção completa frente ao insulto com 6-hidroxidopamina. Quando analisamos, então, o estado de ativação microglial, semelhante ao BBG, nós não observamos nenhuma alteração no ferótipo microglial nos hemisférios controle e nos hemisférios lesionados, tanto dos animais tratados com salina, quanto dos animais tratados com antagonista de receptor P2Y6. E, novamente, quando olhamos a região da substância negra, nós observamos novamente que os hemisférios controle não apresentam morfologia reativa, porém o hemisfério lesionado com 6-hidroxidopamina há um aumento da morfologia reativa das células microgliais, e esse aumento foi parcialmente revertido pela injeção de MRS 2578, como podemos então ver aqui novamente no gráfico, o hemisfério controle com uma baixa marcação de IBA1, mostrando que uma morfologia inativa das células, um aumento dessa marcação com a lesão com 6-hidroxidopamina, e essa ativação é parcialmente revertida pelo antagonista de receptor P2Y6. O receptor P2Y6, ele está intrinsecamente ligado, dados da literatura mostram que ele é muito ligado, então, às células, processos das células microgliais. Por exemplo, aqui nós temos um processo de ativação microglial representado, e enquanto as células inativas apresentam uma grande expressão de receptor P2Y12, ela vai perdendo essa expressão conforme o processo de ativação ocorre, e vai ganhando a expressão do receptor P2Y6. Além desse papel na ativação microglial, o receptor P2Y6 também foi mostrado estar envolvido no processo de fagocitose dessas células. Então, depois da ativação, que é um aumento dos receptores P2Y6, como nós observamos aqui, a ativação desses receptores por UDP induz, então, ao processo fagocítico. Outros estudos também mostram que células microgliais inativas, quando elas são ativadas utilizando o LPS in vitro, elas apresentam um aumento da expressão do receptor P2Y6, corroborando o que eu acabei de mencionar, junto com um aumento de citocinas pró-inflamatórias e um aumento da fagocitose. Além disso, a ativação de microglia com o LPS vai induzir um processo chamado fagoptose. Nesse processo, diferente da fagocitose, que a fagocitose ocorre, a fagocitose de neurônios em neurodegeneração, a fagoptose ocorre fagocitose de neurônios viáveis, com neurônios viáveis. E isso também foi observado em modelo animal de
modelo animal de doença de Parkinson induzido por 6-hidroxidopamina. Tanto in vitro quanto em vivo, esse processo de fagoptose, ele foi inibido pela utilização do antagonista MRS 2578. Então, sugerindo que o receptor P2Y6, nosso modelo animal de doença de Parkinson, poderia a inibição desse receptor poderia estar controlando esse processo de fagoptose e, portanto, controlando a expansão da lesão, e controlando a expansão da lesão. Poderia ser essa, então, uma das nossas hipóteses. Então, trazendo a conclusão para vocês de todos os resultados que eu apresentei hoje, então, nós temos que a neurodegeneração induz, então, a liberação de ATP, que vai ativar receptores microgliais, induzindo, então, a ativação, a proliferação de microglia e também o seu recrutamento, que, por sua vez, quando ativas, vão aumentar a liberação de citocinas, aumentando a morte celular. Então, o antagonismo do receptor X7, nesse caso, estaria impedindo o aumento da morte celular induzido pela liberação de citocina microglial. Nós também temos, então, que o processo neurodegenerativo induz a liberação de UDP, de citocinas que vão estressar neurônios viáveis. Esses neurônios viáveis, então, por sua vez, liberariam UDPs que poderiam, então, induzir a ativação da microglia e a ativação da fagoptose desses neurônios, induzindo a expansão da lesão. Então, o nosso composto MRS 2578, antagonista do receptor P2Y6, poderia, então, impedir esse processo de fagoptose e, então, proteger parcialmente os neurônios da morte por 6-hidroxidopamina. Além disso, o BBG também poderia atuar, além de estar modulando essa resposta, esse aumento da lesão e modulando o processo inflamatório, ele também poderia estar induzindo a diferenciação de células progenitoras neurais em neurônios que poderiam, então, estar migrando e repopulando as áreas da lesão. Eu gostaria de agradecer, então, a todos os meus colegas de laboratório, ao professor Henning pela supervisão, gostaria de agradecer em especial as pessoas que foram envolvidas nesse estudo que eu apresentei hoje, que é a Ana Paula, e alunos que já não estão mais no laboratório, que é a Carol. Carol foi minha IC, ela trabalhou diretamente comigo todo esse processo do BBG em vivo, meu colega Hélio e minha amiga Juliana. A Thalita também, ela participou de alguns experimentos do meu doutorado, que eu não apresentei os resultados aqui, e eu também queria agradecer à professora Claudiana e aos meus colegas do laboratório. A professora Claudiana divide o laboratório com a gente, é sempre um prazer tê-la junto com a gente ali por perto. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite, às agências de fomento e a todo mundo que tirou um tempinho para me assistir. Eu gostaria só de dizer que nós continuamos os nossos estudos, então, com a doença de Parkinson, e esses estudos no nosso laboratório atualmente estão sendo feitos junto com as doutorandas Juliana e Roberta, e também nós temos o nosso IC, Thomas. Então, nós estamos fazendo uma força-tarefa para entender melhor o envolvimento tanto de receptor purinérgico quanto cininérgico em doença de Parkinson. Muito obrigada. Então, Agatha, excelente seminário, né, que acho que ficou muito claro, né, e com basicamente muitos dados, e mostram também uma clara translação, né, de um estudo básico, né, com bastante aplicações terapêuticas, né. Então, eu gostaria de convidar para perguntas. Eu gostaria, então, já que quando ninguém faz pergunta, eu gostaria também de levantar que o BBG, ele é um corante alimentício, então eu acho que isso auxilia muito nesse processo de translação para a clínica, né? Já que nós temos aí, conhecemos um pouco o efeito do BBG
em humanos, né? Isso facilita bastante. E atualmente a gente está também tentando estabelecer um modelo de alfa-sinucleína no nosso laboratório. Nós estamos com dificuldade para instalar esse modelo em vivo, porém nós estamos utilizando agora o modelo in vitro com a alfa-sinucleína. E eu estou ansiosa para trabalhar com isso quando a quarentena acabar, porque a alfa-sinucleína e a microglia ela foi demonstrada aumentar o espalhamento de alfa-sinucleína entre células afetadas com alfa-sinucleína e células saudáveis. Então, eu estou bem ansiosa para analisar o efeito dos inibidores de P2Y6 nesse espalhamento de alfa-sinucleína entre células doentes e células saudáveis. Então, que talvez para iniciar um pouco uma discussão, que eu vou fazer um comentário, que acho muito, muito bom, mas temos alguma evidência, por exemplo, que a resposta, que é uma resposta anti-inflamatória que você vai gerar, que isso se limita às células microgliais ou envolve também por astrócitos, porque o astrócito é basicamente um passeio muito ruim em muitas doenças neurodegenerativas. Gostaria que você um pouco de comentasse sobre isso. Com certeza, a gente não analisou as células astrocíticas. Na verdade, eu tentei analisar, só que eu não consegui em tempo hábil. Mas, inclusive, é uma das coisas que eu gostaria de fazer. Assim que possível, a gente tem várias amostras que a gente pode utilizar para fazer marcações de astrócitos e marcações de outros tipos celulares. Mas, com certeza, não é só a microglia que está envolvida, com certeza tem um papel dos astrócitos também. Como eu havia mencionado, o ATP ele é um neurotransmissor que atua na comunicação entre os astrócitos e entre astócitos e neurônios. Então, com certeza, tem alguma influência astrocítica nesse processo neurodegenerativo dos nossos animais. Ótimo. Então, perguntas, por favor. Acho que a Carla tem uma pergunta. Sim, Carla, por favor. Oi. Oi, professora. Oi, Agatha, tudo bom? Tudo Parabéns bem. pelo seminário. Obrigada. Muito interessante, muito bonitas suas imagens, suas imunohistoquímicas. Eu fiquei uma dúvida quando tu mostrou a expressão do P2X7 e do P2Y6, tu analisou a expressão gênica deles. Isso, só a expressão gênica. Tá. Mas, como tu teve efeito com os antagonistas, muito provavelmente tu tem alteração na alteração proteica também. Então, o correto seria eu ter feito análise proteica, inclusive quando fui publicar meu artigo foi uma das questões, e a minha resposta que, com certeza eu deveria ter feito análise proteica, mas a minha resposta é que funcionou a minha análise gênica, eu consegui encontrar dois receptores que realmente, quando modulados, apresentaram algum grau de eficiência na reversão ou na prevenção da lesão. Mas, com certeza, eu deveria ter feito a expressão proteica, e eu tenho amostra para isso, só não fiz ainda. Tem várias amostras ainda que eu quero analisar. E eu notei que um resultado, me pareceu que tu não destacou muito, mas parece que o P2Y13 também teve alteração. Sim. Eu não me lembro se diminuía no... Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu acho muito interessante os meus outros dados, mas, assim, como eu não conseguiria analisar todos, só um pouquinho. Eu não sei se tem... Porque o agonista dele é o ADP, né? Uhum. Na época, quando eu analisei, resolvi escolher aqui o P2Y13. Quando eu resolvi escolher, quando eu escolhi, então, analisar o P2Y6, a primeira coisa foi que a gente viu uma diminuição só na primeira semana, mas que poderia também estar envolvido com vários processos, mas que o P2Y6 foi uma resposta muito exacerbada, Então, nós resolvemos escolher o Y6. E na época, eu estudei o receptor P2Y13 e eu vi algumas questões mais no cerebelo do que nas outras partes do cérebro, mas eu não me lembro ao certo as implicações do P2Y13.
Mas eu também, outro receptor que apresentou alguma diferença foi o receptor P2X6, mas também essa diferença eu acho que foi mais decorrente ao controle da primeira semana do que os outros, do que outro motivo, né? Agora, no nosso laboratório também, a Roberta vai estudar os receptores P2Y1, que depois ela pode, outro momento, ela pode trazer também. Sim. Oi, professora. Então, assim, né, só queria adicionar, obviamente, o Y3 é muito importante, né, porque ele demonstrou, né, que ele inibe, na verdade, a neurogênese, né, que o Zimmermann, ele publicou um paper sobre isso, né. E, obviamente, o receptor que nós vamos estudar agora também, né, é o P2Y14, né, que ninguém fala dele, né. Mas a gente tem um antagonista específico do Kennedy Jacobs para trabalhar com esse receptor. Então, mais perguntas? A Ana quer... Eu acho que a professora não terminou ainda. Desculpa, Agatha, eu não prestei atenção na dose de 6-hidroxidopamina que tu utiliza, porque me pareceu que tem uma redução da marcação de tirosina hidroxilase bem importante, né? Sim, a gente utiliza, na verdade, assim, a gente faz a lesão, essa lesão, ela já foi bem eficiente no começo, no começo do meu doutorado ela estava super eficiente, agora ela perdeu um pouco a eficiência no nosso laboratório, mas o que a gente faz nós fazemos o teste rotacional antes antes de começar o tratamento, assim, a gente tem certeza que os animais estão lesionados, antes de começar o tratamento, e aí o resultado que a gente vê com certeza decorrente do tratamento. A gente usa a dose de 28 microgramas por quilogramas, a gente usa uma solução de 7 microgramas por microlitro, utiliza 2 microlitros, então dá 14 microgramas por meio quilo, 28 no caso, 28. Okay. Então, muito obrigado, Carla. A próxima será a Ana Batastini, por favor. Parabéns, Agatha, pela apresentação, pelo trabalho maravilhoso. Obrigada. Mais talvez uma curiosidade, assim, essa relação do P2Y6 e o DP nesse processo chamado de fagoptose. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, vocês mostraram pela primeira vez o que a literatura está mostrando sobre isso? Então, basicamente, tem muito pouco estudo com P2Y6, né? E, basicamente, eu sumarizei tudo que eu encontrei ali. Realmente, mas o Y6 ligado à ativação, aumentando a sua expressão durante a ativação da microglia, e durante o processo de fagocitose. E aí, tem esse processo de fagoptose, que já tinha sido observado que microglias faziam esse processo de fagocitose de neurônios viáveis, e aí, em modelo animal de doença de Parkinson, foi observado esse processo e ele foi inibido pelo antagonista do receptor P2Y6. Então, é isso que a gente encontra na literatura sobre isso, mas eu acho que é um ponto muito interessante, e realmente, depois que eu comecei a estudar receptor e vi essa via de morte neuronal induzida por fagoptose, eu achei o máximo, porque eu também nunca tinha ouvido falar. E o interessante, talvez também, é que o antagonizar esse receptor mostrou mais resultados preventivos, né, se eu entendi. Então, é isso, preventivos. Na verdade, assim, antes da lesão. Isso, antes da lesão. E por isso que essa hipótese da fagoptose, porque de repente podia estar inibindo, né? Porque assim, a gente viu que não inibiu a morte das ramificações. A gente aconteceu lá na substância negra, onde tem o núcleo, e lá onde que tem a microglia reativa, né? Então, essa é a minha hipótese principal, assim, que na verdade o insulto começa a induzir a morte, o insulto com 6-hidroxidopamina, estressa alguns neurônios, e aí inibindo esse processo de fagoptose poderia estar contendo a expansão da lesão. Essa é a minha hipótese. Em termos de um possível
tratamento, vamos dizer assim, né? Se pensaria numa fase mais inicial, vamos dizer assim, dos primeiros... Teria que ser numa fase mais inicial. Eu acho que para o receptor P2Y6, esse trabalho foi mais interessante para trazer atenção para ele, trazer atenção para esse processo que eu acredito que seja importante e que dá para ser explorado em outras doenças e em outros cenários. Eu acho que, para mim, o trabalho com relação ao P2Y6 foi para trazer atenção para ele mesmo, porque ele é muito pouco estudado, né? Perfeito, ótimo, parabéns. Obrigada. Então, Ana, muito obrigado pelos comentários e perguntas. E agora eu gostaria de convidar a Karen. Por favor, perguntar. Obrigada. Queria parabenizar, a apresentação foi excelente, muito didática, bonita, bem preparada. O trabalho é lindo, parabéns para o grupo. Eu não sou nem de P2X7, nem de P2Y, não trabalho com Parkinson, então eu estou cheia de curiosidade. Mas se vocês quiserem passar alguém especialista aí na frente, eu não me importo. Imagina. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando, eu realmente não acompanho essa literatura, tá? Mas eu fiquei curiosa se vocês avaliaram a morte celular mesmo, né? Porque eu entendi que você estava avaliando mais as células por TH, né? Pela expressão de TH. Eu não sei se o P2X7, que eu estava pensando, se regula a expressão de TH, será que ela poderia, na verdade, estar aumentando a expressão das células que não morreram, né? Dos neurônios que ainda estão lá, e aí você vê um aumento por causa da regulação da TH? Ou não, é um neurônio mesmo que... Porque, assim, ficou... Eu não entendi muito bem. Porque você está avaliando, se eu entendi, né, bem, você está avaliando a expressão de TH, né? Tanto nos terminais quanto no corpo celular. Isso. Na substância negra, né? E aí você vê que o BBG protege dessa diminuição da TH nos terminais e nos corpos celulares. Tá. Mas você avaliou morte? Porque eu fiquei pensando, será que os neurônios... Porque morre todos os neurônios? Provavelmente não, né? Morre uma parcela. A 6-hidroxidopamina, ela é mais específica para neurônio dopaminérgico, porque ela usa os captadores de dopamina, né? E aí, com relação à sua pergunta específica, eu analisei por a morte em cultura de célula de neuroblastoma humano induzida a diferenciação para neurônio dopaminérgico. O BBG também foi capaz de, na verdade, prevenir a morte, tanto o BBG quanto o antagonista. E com relação a estar regulando a TH, nós utilizamos, então, um rato, nós induzimos, então, um hemisfério à morte e no outro fica intacto. E a gente injeta o BBG nesse animal via intraperitoneal. Então, os dois hemisférios vão estar, teoricamente, sendo afetados pelo BBG. Então, eu acredito que se fosse uma questão de modulação da tirosina hidroxilase em si, a gente ia observar uma coisa semelhante nos dois hemisférios, porque os dois hemisférios estão sendo afetados pelo BBG. Eu não sei se isso faz sentido, ou, pelo que eu entendi a sua pergunta, na minha cabeça faria. Mas a gente também tem os animais que não foram tratados com BBG e para comparar. Mas não sei se isso responde alguma. Não, estava curiosa. Não sei se eles responderiam igualmente, porque eles estão em processo de sofrimento, né, com estresse oxidativo. Então, realmente não sei, é uma curiosidade. Eu fico pensando, não sei de responder, não. E se vocês avaliaram o efeito do BBG no estresse oxidativo mesmo? Na verdade, eu não tenho nem curso temporal de morte com a 6-hidroxidopamina, né? A 6-hidroxidopamina depende muito do local da lesão. A gente consegue ver uma morte já em alguns dias e tal. A gente usa uma semana padronizado. A gente não fez a avaliação de estresse oxidativo, a gente fez umas avaliações preliminares de citocinas, que ainda precisa aumentar o N, a gente não observou ainda nada muito significativo, mas ainda a gente precisa aumentar bastante o N. A gente também fez um dot-blot para uma série de citocinas, nada relacionado ao estresse oxidativo, mas em relação às citocinas mesmo, tanto blot quanto PCR.
mas ainda está muito preliminar, tem uma amostra só. Aham. Tá, e a última coisa que eu fiquei curiosa também era o efeito do BBG no conteúdo proteico do P2X7, na microglia ou nos próprios neurônios que sobraram ali, né? Sim. Então, uma das coisas que eu quero analisar é especificamente a expressão do receptor P2X7 após o tratamento com BBG. A gente tem os dados de um colega meu, só que ele estava um pouco fora da região de interesse e tal, e para ele houve um aumento da expressão, houve uma diminuição da expressão com o tratamento com BBG, mas não é na mesma área que eu analisei. Então, Tá ótimo, então legal. Tenho várias outras curiosidades, mas eu vou deixar para depois, para o final. Alguém se sobrar. Bom, a próxima pergunta, né, que não sei em que é, porque o Grupo Brasileiro de Proteínas, eu também tenho uma pergunta. E você, Alex ou a Rosa, quem vai perguntar? Sou eu, Phil. Porque o perfil entra aqui com o e-mail do clube. Parabéns, Agatha, obrigado pela apresentação, excelentes resultados. Achei bem legal. Assim como a Karen falou, eu também sou da área de P2, mas fiquei... na verdade, é mais uma curiosidade. Se, no caso dos teus resultados com BBG, se vocês chegaram a fazer, no caso da reversão, né? No caso da reversão, se vocês analisaram animais também no longo prazo, no longo termo, né? Eu digo, injetar com BBG e aí deixar um tempo para comparar. Porque, pelo que eu entendi, foi uma semana, né? Foi uma semana, a gente fez uma semana de tratamento e aí logo após, no 8º dia, a gente pegou os animais para análise. Para análise comportamental. O que a gente fez comportamental e com relação à imunohistoquímica. O que a gente fez foi, a gente injetou 7 dias, o BBG durante 7 dias, depois a gente esperou mais uma semana para ver se seria a mesma coisa, a gente observou a mesma coisa. Então, a gente ficou com esse da semana, mas agora, longos períodos de tempo, a gente não ficou, não analisou. Entendi. Com relação ao BBG. Tá bem. Desculpa, eu tenho no meu doutorado, eu também fiz uns ensaios com transplante de célula. E o transplante não funcionou, mas aí com o BBG funcionou. E aí eu tenho os dados do BBG, no caso, eu injetei igualzinho, 8 semanas, só que daí depois eu tive que esperar 8 semanas para dar o tempo do transplante. E também a gente observou a mesma coisa. Então, no caso, a gente tem esses dados, sim, eu que esqueci do controle do transplante. Entendi. Obrigado. E eu tenho uma pergunta um pouco parecida com o que você acabou de falar. Um dos dados ali, você sugeriu que tem a neurogênese, né? Eu acho que até no seu modelo lá. Parte desses novos neurônios, você acha que pode ser proveniente das células da glia, né? Sofrendo aquele processo de desdiferenciação glial? Desdiferenciação, né? Então, na verdade, quando eu comentei que eu marquei para glia, eu estava mais com a intenção de analisar esse ponto do que analisar os astrócitos. Eu queria ver a marcação de FAP mais por causa disso, mas não deu certo. Mas eu acredito que pode ser que tenha. Ainda tem muita coisa para explorar. Sim. Mas eu já levei isso em consideração, sim. Eu super curiosa com relação a isso, inclusive. Tá bem. Agora, tudo bem. Agora, uma coisa que a gente ainda está para fazer é ensaio com BRDU, para ver de onde que está vindo, se vem realmente da zona subventricular e tal. Só que BRDU também a gente não está conseguindo padronizar. Então, a gente vai tentando. Aqui no laboratório, na verdade, o trabalho com animal começou mais ou menos junto comigo, assim, ali com esses trabalhos de Parkinson. Então, tinha muita coisa para padronizar, ainda temos muita coisa para padronizar para conseguir dar continuidade no trabalho com animal. Mas estamos caminhando. Não, tá de parabéns, tá ótimo. Obrigado, parabéns, Reni, também. Muito obrigado, né? Alex, então, mais perguntas? Eu teria uma que me ocorreu agora. Agatha,
Parabéns pelo trabalho, para vocês, pelo grupo lindo. Me ocorreu uma questão que, quando eu estudei a intoxicação por manganês, tem uma condição que é chamada manganismo, né? Que também tu acaba matando neurônios que são da substância negra e induzindo, digamos assim, um quadro like Parkinson. E aí fiquei curiosa agora, pensando nisso em relação a essa... É uma curiosidade. Chegou a ver alguma coisa na literatura sobre, por exemplo, uma situação como manganismo ou intoxicação por manganês e via purinérgica? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Fiquei curiosa agora também. Eu com certeza vou ter que dar uma pesquisada nisso daí. Eu vou ver sim, mas eu nunca cheguei nesse ponto. Não, é manganismo que chamam, né? É uma intoxicação por manganês que pode ser crônica. Ah, legal, eu vou ver isso daí, mas eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, me ocorreu agora mesmo, porque tem modelos que são mais em C. elegans ou, né, outros modelos, mas... Mas lindo o trabalho de vocês, achei lindo, assim, a tua apresentação estava impecável. Ah, obrigada. Bom, eu aproveitei a minha da defesa, então... Rosa, muito obrigado pelo elogiar, né, meu grupo, muito obrigado. Eu acho também interessante, né, levando isso, não sei que a Vera, também você, que vocês trabalham com alumínio, né? E eu acho que alumínio e sinalização polinética talvez uma coisa, né, e bastante interessante, né? Eu pensei, você falou isso, eu pensei no alumínio, né? Uma ideia vai puxando uma ideia vai puxando a outra, né? Sim. E podemos colaborar com isso, né? Que sempre é um prazer de colaborar com vocês. Isso, com certeza. Legal. Perguntas? Caso que não, né? Que queria mais uma vez agradecer a Agatha pelo excelente desempenho, né? Pela permanência no meu laboratório, né? E pela produtividade excelente, né? E também, né? Que responsabilidade, né? Acho muito bom. Só ia agradecer a você, né? Eu que agradeço a oportunidade, professor. Os melhores cientistas, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Sim. Então, se quiserem, Karen, também se quiser conversar comigo, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Você pode me perguntar. Se quiser conversar, bater papo. Bom. Então, sendo assim, basicamente, né, que eu vou dar a palavra para a Ana Balastini, né, a presidente do Grupo das Purinas. Obrigado. Então, vamos encerrar mais um seminário. Eu revisei ali, hoje foi o nosso 9º seminário, né? O próximo já será o 10º. Eu compartilhei aqui no chat com vocês, eu estava pensando de apresentar, mas eu não sei fazer. É um vídeo que foi, a Rosinha deve saber, promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, em que um grupo de músicos, junto com a Orquestra Sinfônica lá de Santa Maria, né, Rosa? Acho que tu está sabendo, né? E é muito bonito, então eu compartilhei para vocês, se vocês depois quiserem assistir. Você quer que eu coloque para você? Eu queria colocar aqui, mas eu não sei colocar. Eu coloco, quer que eu coloque? É bem bonito, acho que para nós encerrar o dia de hoje, eu acho que vai ser legal. Tá todo mundo vendo? Aham, eu tô.
Excelente, Ana, muito obrigado. Não, acho que é a Rosa, né? Que era a Rosa, né? Mas foi a Ana quem trouxe até. Eu tinha assistido, mas não tinha pensado em trazer a Ana. Muito excelente. E hoje, na reportagem que teve na televisão, eles, os funcionários, quando chegaram, os funcionários do Hospital Universitário, né? Quando chegavam no hospital, cada grupo de funcionários assistia essa apresentação, que foi, de fato, uma homenagem, né? Ali vocês devem ter percebido, alguns que cantaram e tocaram são médicos, né, também do hospital. Isso. Então, foi um trabalho muito bonito também, que eu achei. Muito bonito. Muito bacana de trazer para melhorar nosso astral. Obrigada, Ana. Bem linda mesmo. Obrigada, Ana. O sol vai voltar. Vai voltar. Vai. Então tá. Então, até a próxima sexta. Até a próxima. Fiquem bem. Muito obrigado. Tchau, obrigada.